Quais os principais tipos de fundos imobiliários, onde eles investem? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, vamos entender, vou tentar explicar de uma maneira mais rápida e prática para vocês entenderem quais os tipos. Eu já expliquei o que é um fundo, né? E atualmente os fundos deram tão certo e cresceram tanto que hoje os fundos imobiliários eles são administrados por instituições financeiras, e esses fundos são fundos de milhões, bilhões de reais que tem nesse fundo, e somos milhares de investidores nesses fundos. Mas existem tipos diferentes de fundo. Por exemplo, existe 3 tipos de fundo, que são os 3 tipos principais de fundo. Existe o fundo que, deixa eu colocar aqui, ó, fundo de tijolo, fundo de tijolo. Fundo de tijolo, e temos também fundo de papel, temos fundo de papel, e temos também fundo de fundo. Fundo de fundos. Você fala, Sol, agora eu vou explicar mais ou menos rápido o que são um pouco de cada um. Vou priorizar o fundo de tijolo e o fundo de fundos. O fundo de papel precisa de um vídeo especial, porque ele é um pouco mais, tem muito detalhe nele. Mas os 3 principais, existem 3 tipos de fundos. Os 3 principais são fundo de tijolo, fundo de papel e fundo de fundos. Fundo de tijolo nada mais é do que fundos que são proprietários de imóveis reais, são donos de imóveis reais. Eles são imóveis físicos. Nós temos dentro desses imóveis, nós temos shoppings, nós temos prédios que são de salas comerciais que são alugadas, nós temos lajes corporativas, nós temos galpões logísticos, nós temos aquelas galpões industriais, onde tem aquelas empresas grandes lá trabalhando, e nem sempre aqueles empreendimentos pertencem àquelas empresas. Como, por exemplo, aqueles prédios onde as instituições de ensino têm as suas da aula, por exemplo, uma faculdade, uma Uninove, uma Unip, então essas instituições, nem sempre aqueles prédios pertencem a elas, pertencem ao fundo, o fundo aluga para elas, recebem seus aluguéis, nós investimos neste fundo e também recebemos aluguéis desses fundos em forma de dividendo. Isso são os fundos de uma parte, um pouquinho para vocês entenderem o que é um fundo de tijolo. Já o fundo de fundos são fundos que investem em outros fundos, como por exemplo, eu tenho na minha carteira fundo de fundos. Então o que tem dentro desse fundo? Vamos supor, nesse fundo eu posso ter fundo de papel e fundo de tijolo, tudo junto. Nesse fundo de fundos eu posso ter, dentro do portfólio desse fundo, eu posso ter shopping, eu posso ter instituições de ensino, eu posso ter galpões logístico, por exemplo, aqueles galpões que ficam nas rodovias próximos das cidades, onde são guardados ali
às vezes são materiais, são compras de pessoas. Vou dar um exemplo bem básico aqui. O galpão da Magazine Luiza, o galpão do Mercado Livre, ou seja, esses galpões eles são alugados e os proprietários são os fundos, e volto a repetir, e nós que investimos nesses fundos. Então é isso. Já um fundo de papel, ele precisa de um vídeo especial. Por quê? Porque ele é um pouquinho mais complicado para você entender. Por exemplo, o fundo de papel, ele é lastreado em créditos imobiliários. Por exemplo, eles são lastreados em letras de créditos imobiliários. Ou seja, aí vai entrar a classe de LCI, CRI, LH, LCLs, sabe? Os fundos de CRIs. Então, são letras de crédito, são lastreados em letras de crédito. Então, é o seguinte... Fundo de papel, eu, por exemplo, tenho fundo de papel na minha carteira e atualmente está sendo muito bom porque juros está lá no alto, taxa Selic está lá no alto, então para os fundos de papéis este momento é bom. Então eu vou trazer um vídeo à parte só sobre o fundo de papel. Mas resumindo aqui, os principais tipos são 3. Tijolo, papel e fundos. Onde eles investem? Tijolo, imóveis físicos reais. Fundo de papel, investem em letras de crédito, LCI, LCB, LCI, LCLs, CRIs. Fundo de fundos, investe em outros fundos, nestes fundos aqui, ok? Então, vou ficando por aqui e até mais.